Oi pessoal, aqui é o Washington Oliveto. Antes de anunciar, um comentário. O podcast de um publicitário tinha que ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast segunda temporada, direto da minha casa. Bom, eu 2 vezes na minha vida, em todo esse tempo, eu torci para times que não fossem o Corinthians. Uma vez eu era criança, eu torci para o Santos de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe, Zito, no jogo de um Mundial que o Santos disputou aqui no Rio de Janeiro contra o Milan. O Milan que tinha Marildo na época, e eu era garotinho, meu tio Armando me levou nesse jogo. Foi curioso porque esse jogo era definitivo para o Santos e o Pelé tinha se machucado no primeiro jogo e jogou no lugar do Pelé um jogador muito hábil, um craque, a ponto de ser reserva do Pelé, que era o Almir, conhecido como Pernambuquinho. O Almir, além de craque, era o sujeito mais briguento da história do futebol brasileiro. Inclusive, ele morreu numa briga aqui na Galeria Alaska, eternizada pelo Aguinaldo Timóteo como a Galeria do Amor, um ponto gay, e ele estava lá bebendo com os amigos, mexeram com os gays que estavam na mesa do lado, ele foi defender os gays e tomou um tiro. Antes disso, o Almir tinha uma história famosa. Em 1966 tinha um Bangu e Flamengo. O Bangu tinha um timaço, o time do Paulo Borges, do Parada e tal. Era uma final. E o Bangu ganhou do Flamengo de 3-0. E o Almir resolveu acabar com o jogo antes do final. Brigou com o time inteiro, bateu no time inteiro do Bangu. Esse era o Almir. E eu torci para o Santos, que tinha o Almir, não tinha o Pelé naquele dia. Torci mesmo, eu achava bonito o time brasileiro, ainda mais aqueles Santos que jogavam futebol lindo, ganhar. E o Santos ganhou, com um gol de pênalti. O Pepe fez os gols de bola parada. O Amarildo jogou muito nesse jogo, mas o Milan perdeu. A segunda vez que eu torci para um time que não era o Corinthians, eu torci para o São Paulo Futebol Clube na final de um Mundial contra o Barcelona. E torci por causa de 2 caras, principalmente. Por causa do Tele Santana, eu gostava muito do Tele, e por causa do cara que eu estou recebendo hoje aqui em casa, o Raí, meu amigo de muito tempo. Bem-vindo. Obrigado, obrigadão. Aqui, recepção, e que honra ouvir essa história de um corintiano. E me toca bastante, porque eu sei o quanto foi especial aquela época para mim, mas também pelo contexto e ouvindo de você ainda mais. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Essa partida é incrível porque o São Paulo não só ganhou com a minha torcida, como o Raí fez um gol de barriga. Sim. O que é raro no futebol. Curiosamente, eu acho que os 2 gols mais famosos de barriga do futebol brasileiro são o teu em primeiro e o do Renato. E do Renato. Eu digo que o meu foi de pubis, né, que define entre o umbigo e a virilha. O teu foi mais Elvis Presley. Mais radical, assim. Mas geralmente o do Renato também é mais o posicionamento, mas o meu também contou muito com o Miller, né? O cruzamento do Miller. Aquele tipo de cruzamento que a bola já vem, aonde bater entra, né? Eu só tive o trabalho. Você não tem que atrapalhar. Eu tive que fazer o ângulo, assim, uma tabela de basquete, sabe? Fazer o papel de tabela de basquete. Aonde bater, a bola ia só desviar para sair do goleiro. Foi uma jogada maravilhosa do Miller. Mas é verdade, ficou super famoso. Eu fiz depois um gol de falta, né? No final, o segundo gol, que definiu o jogo. Mas esse foi esse foi monumental. O que botou o São Paulo de novo no jogo. É isso que nem né? aquele gol de falta
do branco contra a Holanda, que a tirada de corpo do Romário ficou famosa como gol. Exatamente, E é quase que uma vez o Ivaldo Bertazzi, um coreógrafo, sim, e ele falava isso que ele tirava muitas ideias de fotografia de esportes, né, e movimentos de esportes. Às vezes a gente faz coisas de movimento que a gente não se dá conta, né? E você vê a plástica daquele movimento do Romário, né? É impressionante. É impressionante. Ele faz assim e parece... E está no tempo certinho, tempo certo, né? Da bola. E cabe a bola ali nas costas meio dele, segundo antes ou depois dava errado. Dava errado. Eu estava atrás dele, assim, para esperar o rebote, mas aí pegou na trave e já entrou. Mas o futebol tem essa magia, né? De dança, de ritmo. E eu acho que por isso que o Tele, claro, muito, mas tinha uma coisa do jogo do Tele, do estilo do Tele, do momento do Brasil, fazia tempo que não ganhava um campeonato internacional. Era um time que botava o Brasil de novo naquela coisa do futebol arte, com eficiência, e que jogava para frente, no jogo bonito, como o Tele gostava de falar, e de um time carismático, né? Tinha o Miller, eu como capitão, mas tinha o Ronaldão, cada um com um estilo diferente. O time era muito bom, o time de São Paulo era um grande time, né? E marcou, acho que muita gente, né, de outras torcidas, sempre falavam que acompanharam aquele time. Inclusive criou uma geração, eu vejo da rapaziada que trabalha na W Macan hoje, tem uns São Paulinos de 40 e poucos anos, que foi esse time que fez. Teve uma geração. O Guilherme, ali o São Paulo passou, né? Acho que era Flamenguinho, o Rui Branquinho, que você conhece. Conheço muito bem. Marcou demais. Foi o São Paulo, acho que era a quinta ou sexta, torcida, e passou a terceira torcida, a maior torcida do Brasil. Agora, eu nunca tinha ouvido isso de você, né? Eu só para sacanear nunca te contei. Sacanear nunca tinha contado. Não, né? hoje eu conto. Só sacaneava nos livros, não sei o quê. Só sacaneava. Em tudo, agora, em livro. A gente se encontrava. O Raí é um dos grandes espectadores de boa música. Então, todos os bons shows que aconteceram em São Paulo, a gente se encontrava. É verdade. E eu só sacaneando o Raí. Quem eu gostava muito de sacanear antes de você era o Gilmar. O Gilmar Rinaldi. Porque o Gilmar, ele era o goleiro na época da democracia corintiana. Putz, então eu tinha como sacanear. Ali não tinha como, né? Não tinha como. Vamos voltar lá no passado para fazer um retrospecto. Teu pai, seu Raimundo, ele gostava dos filósofos gregos. Sim. E, por consequência, gostava de pôr nome em filho de filósofo grego, Sócrates, o Sóstenes. Conta o nome que você escapou. Não, isso faz parte do mito, mas a sequência, né? Sócrates, Sóstenes, Sófocles. E são os 6. Então, quer dizer, o que queria sobrar para mim, né? Xenofonte, dizem e tal. Mas... ia sobrar esses filósofos que você não conhece. E que o nome é complicado. Mas a gente sempre diz que o meu pai é o grande personagem da família, e é verdade, assim, ele que, deu junto com a minha mãe paraense, ele cearense, mas completamente autodidata, né? Quer dizer, com 13, 14 anos largou a escola, como muitas histórias de nordestinos pobres, de origem pobre, largou a escola, vendia rede, fazia os pequenos trabalhos, e ele adorava estudar. E a gente está pesquisando para saber quem que deu esse estalo aí dele gostar da leitura e se interessar por livros de diversos temas e tal. Ele viu que ele tinha facilidade, muito inteligente, facilidade para estudar. Na família dele, nenhum outro personagem tinha esse perfil. E ele começou a fazer concursos públicos e começou a crescer na carreira dele estudando, porque adorava estudar e fazia. E naquela época não precisava de diploma, né, para você passar em concursos já em níveis maiores. Então ele foi pouco a pouco, foi crescendo na carreira, trabalhou para o BGE, Correios, ia fazer concursos públicos, para ele era uma diversão. E paralelamente ele ia em alguns temas que ele ouvia falar, que interessava, e por sorte ou azar dos primeiros irmãos, ele estava na fase, ele tinha as fases, né? Teve a fase dos filósofos gregos, Freud, depois era uma figura, né? O seu Raimundo você conheceu muito bem. Sim, eu conheci. Depois Freud, depois Napoleão, e aí tem várias histórias. E ele
e jogava tudo isso para os filhos Você também. escapou como Raí como? Então, foi aí tua mão? foi minha mãe. Quando foi Sócrates, Sóstenes e Sófocles, aí no quarto, a história diz, eu sou o último, mas aqui a minha mãe falou assim, agora eu não consigo mais, né, saber quem é quem, como é que eu vou chamar Não, tinha sobrado, filhos. parece que o Xenofonte, né? Aí para convencer o seu Raimundo, o nome do meu pai, Dona Guilmar, falou assim, olha, eu vou... não, vou fazer o quarto. Uma abreviação do teu nome. Raimundo, teu nome, isso aqui pra... Aí ela soube, ela foi hábil, né? Assim, o teu nome para deixar essa sequência aqui. Aí foi Raimundo, aí os 3 S era muito característico de nordestino também, né? De colocar tudo com a mesma letra. Então, era 3 S, aí começou com R, ele queria R os outros 3. Aí foi Raimundo, era o nome dele. E aí o quinto já voltou a inventar, que é Raimundo com Guiomar, Raimar. E aí meus amigos falam assim que a minha grande sorte não foi não ter sobrado um Xenofonte ou outro filósofo e tal. Que a minha grande sorte não foi ter continuado na lógica do Raimar, que senão seria Guiomundo, né? Seria muito maravilha. Mas aí ele botou o começo de Raimundo, Raí, que aí foi uma puta Você sorte, sabe que esse negócio de nome eu não posso falar muito, porque para mim sobrou um Washington que dá uma mão de obra. Não é fácil. Na criança, dá uma mão de obra, depois que você ficar conhecido e tal. Eu imaginei isso, o Sófocles, né, lá na infância, como é que deve? Não deve ser fácil o Washington. E o meu Washington sobrou por uma coisa. O meu avô Paulo, que era um piracicabano, era fã do Washington Luiz Pereira de Souza, o presidente. E passou a infância e juventude do meu pai dizendo, quando você tiver um filho tem que chamar Washington. E o gozado é o seguinte, né? Porque o Washington no Brasil é nome de centroavante. Teve um no Fluminense, um negão, que jogava com Assis. E o Washington, casal 20. Ronaldinho. E teve aquele que tinha um problema do coração, que fazia coração gol valente, pra cacete. Depois ficou conhecido como Coração Valente. Que fez muito gol no São Paulo e tal. Foi. Já nos Estados Unidos, o Washington é sobrenome de pobre. Sempre me pergunto nos Estados Unidos se é sobrenome. É gozado, né? Essa coisa de nomes... Lá é mais sobrenome. Mas como criança não deve ser fácil carregar um Washington. Não. Bom, eu tinha um Washington Luiz. O Luiz eu até esqueci. Eu oficialmente chamo Washington Luiz Oliveto. O Luiz... Eu fui me livrando e depois fui dando uma polida no Washington. No W. Me conta uma coisa, você... Criança, você queria ser o quê? Você já queria ser jogador de futebol ou não? Eu não sei se você lembra disso, mas eu tinha uma cunhada, a Miloca, que é mulher do Sóstenes. Tenho, né? A Miloca, que era muito grudada no Sócrates também. E aí eu tinha 17 anos e tal, queria ser publicitário, dá pra acreditar? Uma vez, aí eu estava conversando com ela era hippie, não sei o que e tal. Eu falei, você tem certeza que você vai fazer isso? Vai passar a sua vida inteira tentando convencer as pessoas, não sei o que e tal. E eu tinha essa coisa, eu tinha uma fascinação por publicidade, mas eu acabei fazendo, com 17 anos, aí eu fiz História. E depois Educação Física, mais porque eu casei com 17 anos. É isso que eu ia comentar, né? Você casou muito moleque. Muito moleque. Então isso acabou influenciando na minha decisão. Você foi avô muito moleque, né? E fui avô com 34 anos. Mas na época, com 17, eu gostava de publicidade e tal, mas aí eu comecei a me interessar para ciências humanas. Acho que o Sócrates também influenciou bastante também isso, né? Aquele envolvimento dele em tudo aquilo. E aí fiz História, comecei pela História. E quando eu me casei, aí eu fiz Educação Física bom, se não der certo futebol, tem uma profissão que talvez já faz parte aqui do meu dia a dia. Mas eu sempre gostei de ciências humanas, mas sempre fui fascinado também por criação e tal. É engraçado você perguntar isso. Eu lembro, aí minha cunhada depois, eu sempre falava assim, você, com aquele seu discurso lá, você castrou foi sorte da publicidade. Sorte do futebol. Sorte do futebol. E aí uma vez ela te encontrou depois da minha carreira, acho que no final da minha carreira, ela falou assim,
putz, ele não para de me encher o saco, arruma um estágio para ele, não sei o quê. Você falou assim, as meninas lá vão adorar, ficar... Acho que foi num Palace desses. Exatamente. Uma coisa dessa, desse, eu lembro. Quando você foi para o Botafogo, você escondeu que era irmã do Sócrates? É verdade? Verdade. Que ia ser uma mão de obra isso, né? Isso é um problema. Foi, né? Na verdade, não durou foi muito depois. tempo. Mas é que ele lá tinha uma coisa que era pior ainda para você, porque ele mandava lá. Ele chegava a hora que ele queria, ele chegava com o jogo começado, ele não treinava. Ou seja, você ia ser a indisciplina criança. Já ia ser isso daí. Mas eu teve um amigo, eu jogava futebol de rua e tal. Eu não pensava em ser jogador de futebol e tal. Talvez até para evitar as coisas da comparação, mas eu tinha um amigo de futebol de rua que falou assim, olha, putz, você joga bem, vamos te levar no Botafogo e tal. O Sócrates tinha acabado de sair, tinha acabado de ir para o Corinthians. Aí eu falei assim, olha, então não conta para ninguém, vou lá fazer o teste. Aí fui, fiquei na fila lá, tem aquela coisa, quem é? Centenas de garotos, assim, lateral direita, meia direita, tem a maioria. Aí eu fui e não contei nada para ninguém. Eu fui pro teste, passei 2, 3, aí fui aprovado. Aí quando eu comecei, aí descobriram, né? Aí foi, o Sócrates, era que você falou, né? Ele, toda a história dele, né, de medicina, estudante. E todos os privilégios, chegava com o jogo começado, uma confusão, né? E aí, bom, no começo eu aproveitei essa onda também, no começo eu não levava muito a sério, mas aí como eu me casei cedo, na verdade foi isso que levou a ser jogador de futebol. Eu não sei se eu ia aguentar. Deixa curiosidade, o casamento cedo te ajudou, né? Me ajudou na carreira, foi. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, né, que quando você tem um imprevisto, assim, porque foi uma gravidez de adolescente, mas eu adorava minha mulher e tal, decidimos, vamos tentar. Isso poderia ser uma coisa muito ruim, mas para um garoto que estava ali, o que tinha na minha mão? Era o futebol, carreira, esportista, atleta, né, e profissional, e aí acabou sendo muito bom para mim, que acabou fazendo com que eu tivesse que focar no dia seguinte que eu soube, que eu decidi que eu ia casar e tal. Aí comecei a levar mais a sério, né, treinar. Nessa época você torcia para algum time em São Paulo ou não? Não, torcia para o Botafogo, né? Por causa do Magrão, porque foi um período que marcou muito, né? E ainda existia aquela coisa de Botafogo e Comercial, né? Fortes. O Come Fogo, né? Come Fogo. Botafogo Comercial. E o Botafogo estava disputando o Campeonato Brasileiro, naquela época do Magrão, eu ia, né, no estádio com bandeira, né, da Pantera, o Botafogo era a Pantera. Então, por isso que eu, assim, né, a gente acompanhava os times da capital, mas o Botafogo já estava muito presente, diferente dos meus irmãos, tal, que já tinham times grandes, né. Aí você vai para Campinas, depois para a Ponte? Eu começo no Botafogo ali, e o Botafogo não disputa. Aí depois, na minha época, o Botafogo já não estava disputando o Campeonato Brasileiro, e a Ponte estava. Aí eu estava em 86, né? 87 foi a primeira vez que fui para a seleção. 86, o Botafogo não disputava, né? Disputava o Campeonato Paulista e depois o brasileiro ficava parado 6 meses. Aí a Ponte estava montando um time bom, era o Marquinhos, a Bichedi, filho do Chedi, que assumiu a Ponte, a direção da Ponte, queria montar um grande time lá e tal. Contratou o Chicão, não sei se você lembra, o centroavante, o Chicão. Aí tinha E lá você conheceu o primeiro São Paulino da tua vida importante, o Pedro Rocha? Não, o Pedro Rocha foi pro treinador no Botafogo. Foi no Botafogo. Eu fui para a Ponte, o treinador, esqueci agora o treinador, Pisserni. Fui para a Ponte, fiquei 6 meses, mas eu me machuquei lá, aí eu não consegui, eu machuquei o pé, foi só para disputar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, teve um jogo Ponte Preta e Flamengo, quando o Magrão voltou da Itália, que poderia ter sido... Nós tivemos 2 chances de jogar contra e não jogamos. Voltou não, né? Ele praticamente não foi. Exatamente, não foi. Ele falava assim, depois que ele foi treinador no Equador, tal, ele chamou ele para... Aí ele falou assim, eu sou incompetente para morar fora do Brasil, né? Ele definia dele assim. Mas aí aí ele estava no Flamengo, e eu na Ponte, só que ele estava machucado. Aí teve Ponte Preta e Flamengo, e eu
nessa fase, joguei pouco, depois eu que machuquei. E aí eu voltei pro Botafogo, então estava o Pedro Rocha como treinador do Botafogo. Eu cheguei a ver o Pedro Rocha jogar, ele jogava muito. Muito bem, né? E foi muito importante na minha carreira como treinador também. Porque eu estava lá no Botafogo e ele era um cara que já sabia, né, o alto nível, como é que era e tal. Quando ele viu que eu estava despontando, e ele me chamava e falava assim, era um time, né, que não era muito bom, o Botafogo, ele falou assim, olha, presta atenção, você tem responsabilidade, você pode chegar longe e tal. Ele me levou muito, mas você foi acho que foi, se não me engano, foi o quinto melhor jogador da Copa de 70, foi o Pedro Rocha. No São Paulo eu lembro que ele jogava muito. Eu acompanhei pouco no São Paulo, mas... Era muito curioso, o São Paulo teve uns uruguaios importantes. O Forlan, o pai do Forlan que jogou até há pouco, foi um outro ídolo assim, do São Paulo impressionante. Ídolos em períodos difíceis. O Forlan praticamente pegou um período que o São Paulo não ganhava de ninguém. Que era a época do Morumbi ali, né? O São Paulo voltou a ganhar naquele time que teve o Gerson. Aí já começava a ganhar de novo. Eu acho que os uruguaios representavam essa coisa, apesar do o Pedro Rocha ser um craque, o São Paulo tinha essa coisa de... O Corinthians sempre teve essa coisa da raça, de não sei o que, meio que inerente, né? E o São Paulo meio que adotou os uruguaios para representar esse lado de guerreiro, não sei o que. O Forlan, Pedro Rocha, o Lugano depois, né? Depois mais à frente. E teve essa tradição aí. Engraçado, tem alguns clubes que... Não, e o Corinthians durante anos era praticamente proibido contratar um estrangeiro. Tinha isso também. Foi anos e anos. Isso eu acho que muda muito no Corinthians com o Carlito Tevez, que é um jogador que vira do Corinthians. O Tevez fez um grande trabalho no Corinthians. Nossa, fez. Jogou muito e... mas ele encarnava muito, né? Apesar de não ser brasileiro, ele encarnava. Ele era a cara da torcida. A cara da torcida. Mas não teve, antes disso, não teve estrangeiros, assim, não, porque eu lembro, por exemplo, o São Paulo teve historicamente desde o Poi, que foi um goleiro histórico argentino. Argentina, é verdade. De goleiro histórico. O Palmeiras... São jogadores que marcaram a história do São Paulo. Algum estrangeiro teve. Eu acho que nenhum jogador, e isso é verdade, teve no São Paulo o peso que você e o Rogério tiveram. Né? Tiveram grandes jogadores, né, como você falou. Eu acho que o São Paulo teve essa coisa lá dos anos 60, aí construiu o Morumbi, então foi sempre um time que estava se reinventando, tentando, de alguma forma, ter um caminho ali de destaque. E eu acho que a gente acabou bebendo na fonte, e quando o clube estava um pouquinho mais estável, organizado, e aí a gente pegou aquela fase que marcou a época. Mas, assim, teve como você falou, teve o Gerson, né, que jogou uma época no São Paulo, Pedro Rocha, jogadores que poderiam ter marcado tanto quanto a gente, mas acho que aí eu e o Rogério já pegamos um São Paulo já vencedor e pegamos essa... E o Tele, né? E o Tele que marcou... O Tele é uma coisa impressionante. Divisor de águas. Era um cara idealista do futebol, né, do futebol arte, e é um cara que foi um grande jogador também, mas como treinador que tinha uma paixão, o que ele passava, o que ele transmitia de paixão pelo esporte, né, pela essência do esporte, dessa coisa que era meio empírica para ele, assim, de estética até, né, de como se jogar bonito e tal, o jogo coletivo. O Tele, assim, ele conseguia passar para a gente, não é na fala, né, na prática, que era muito mais prazeroso você fazer parte de um conjunto super harmonioso do que ser o artilheiro, do que ser o destaque de um time que poderia ganhar também e tal. Então a gente tinha muito mais prazer de fazer parte de um projeto do Tele Santana do que ser E ele conseguiu isso não só com a gente, né? Ele conseguiu isso com a de 82, né? Que tinha Sócrates, Falcão, Zico, Júnior, né? Só craque, mas não tinha um destaque, individualista, né? Era não. o conjunto, né? E é um pessoal que
tudo que ganhou, ganhou se gostando, e quando perdeu, perdeu se gostando. Até hoje, eu encontrei Zico há pouco tempo aqui, todos eles tinham saudades daquele momento. Eu lembro do Tele, essa coisa do prazer da gente de treino, de fazer um coletivo era uma coisa... O Tele passava, inclusive, para o torcedor uma coisa que eu acho que era verdade. Ele conseguia extrair o melhor de cada jogador. Eu acho que ele descobria até coisas que o cara tinha e não tinha percebido. Eu, inclusive, né? Eu lembro do Cafu, foi um... Cafu é um impressionante, né? O que melhorou com o Tele. Melhorou com o Tele, né? O Cafu era muito jovem e ele jogava, ele corria para todo lado, isso aqui, ele era meio campista, mas ele não sabia exatamente. Ele corria, driblava, marcava, fazia tudo. Aí o Tele pegou tudo aquele, falou assim, olha, Cafu, vamos usar todo esse potencial aqui, você tem resistência, você dribla, você... A única coisa que ele não tinha era cruzamento por um lateral. E aí é treino, E o que você falou é verdade, assim, ele conseguia ter essa visão do coletivo, né, da harmonia e de uma coisa moderna do futebol, né, de movimento, de troca de posição e tal, que ele explorar o melhor do coletivo, mas ele, para depois potencializar esse coletivo, ele ia em cada um e tentava extrair o máximo dele. Me chamava a atenção a mudança do Miller. O Miller, no início, aquele Miller que era o Miller e o Silas, era um cara que corria muito, mas não parecia que tinha toda aquela serenidade que foi, com o tempo, desenvolvendo, né? Foi. E era muito Tele mesmo. O Miller começou com também um outro cara que foi muito bom, que era o Cilinho. Né, que explorava a velocidade dele, começou a dar os primeiros toques, mas foi com o Tele que aí desabrochou e fazia a diferença. Jogava em pouco espaço, mas fazia tudo girar em torno dele, né? Ali, o Tele, ele aprendeu muito com o Tele Santana também. Me conta uma coisa, você vai para a França, muito bem, já tinha ganho o Mundial de clubes, feito gol. Quando você foi para a França, você já estava cotado entre os 10 melhores do mundo. Né? Sim. Tinha sido bicampeão da Libertadores, né? Campeão do Mundial e estava como capitão da seleção brasileira já, né? A seleção brasileira é uma interrupção, mas foi muito curioso porque eu lembro que naquele ano, no início do ano, você estava voando, você estava jogando mais do que possivelmente você já tinha jogado na vida. E no Mundial não foi tão bem, né? O que é? Aquela famoso passou do ponto? O que é? Não, na verdade você estava voando em 93, o Mundial foi em 94, e eu fui o melhor jogador do Brasil, da América do Sul e tal, entre os 10 do mundo em 91, 92 e 93, né? E eu acho assim que estava... E naquela época, hoje se fala muito, né? Jogadores revezam, não sei o quê. Naquela época a gente jogava quase 100 jogos, 90, 100 jogos por temporada e não tinha descanso. Não tinha o que vamos poupar para ele estar descansado, não tinha isso. Então eu passei 3 anos no auge. Então eu acho que na Copa eu já fisicamente estava precisando de um... Aí quando eu fui para a França, no meio de 93 e a Copa foi no meio de 94. Aí teve a fase da adaptação e tudo, então tudo isso acabou mexendo, tirando daquele ponto de auge que eu vivi durante 3 anos. Então era natural você viver um auge de 3 anos, que em algum momento você deu uma... E para quem é capitão da seleção, não sei o quê, eu acho que poderia fazer uma grande Copa do Mundo, mas assim, a expectativa era tão grande que cria essa coisa. Mas foi isso, no São Paulo teve esse auge aí com o Tele, com todo mundo. Aí quando eu fui para a França, aí eu já chego como um dos melhores do mundo também, a expectativa é muito grande. E para um projeto novo, né? Paris Saint-Germain, hoje todo mundo conhece, mas assim, Paris Saint-Germain há 2 anos, fez 50 anos, né? Os franceses... Existia o Olympique de Marselha, estava se formando uma grande geração. Quando eu cheguei na França em 93, quem jogava no Bordeaux era Zidane e Dugarry, era o Henry no Mônaco.
Então tinha um grande campeonato se formando com jovens, mas ninguém percebeu que foi campeão do mundo em 98. E foi quando eu cheguei, em 93, 94. E tinha um projeto de transformar o clube da capital, né? O Marseille era um grande clube europeu, mas teve um problema lá com o Bernard Tapie, que era o dirigente, que eles foram campeão da Liga dos Campeões, mas aí teve um problema de corrupção, que eles acabaram perdendo e tal. Então, tem um projeto de um novo clube francês, foi quando eu cheguei, era o Canal Plus, que você conhece bem, que compra o clube, e souberam trabalhar muito também essa questão da imagem. Então, o Paris Saint-Germain parecia que era, quando eu cheguei lá, eu fui meio que um símbolo de um outro, né, passar o clube para um outro nível, mas era um clube jovem, tinha menos de 40 anos, e que aí eles começaram a questão da imagem, trabalham muito bem e tal, parecia que era um clube já subestabelecido. E a gente teve resultado, fomos campeões franceses, eu fui campeão da Copa da UEFA, não do Liga dos Campeões, da Copa da UEFA, e foi uma fase maravilhosa na minha vida também, né? Foi sensacional. Época, né? Não, e teve uma coisa muito bonita, né? Porque você construiu uma coisa muito sólida lá. O quê? Um ano atrás você foi eleito o melhor jogador da história do clube, né? Foi. Que é muito bonito, é muito grande. Antes de você, na França, brasileiro de sucesso, mas não tinha juízo, era quem? Paulo César Caju. Caju, Jairzinho jogou na época do Caju, mas o Caju era que... O Caju chegou a arrebentar, jogar muito, mas ele chutava o pau da barraca, né? No Marselha. O que não é difícil, né? Mas jogava muito, nossa senhora. E era uma época que as pessoas cultuavam isso, né? No jogador brasileiro. De ser esse lado festeiro e não sei o quê. Tinha um certo romantismo que as pessoas que perdoavam até, né? E o cara se desse conta no campo e não sei o quê, era a magia do futebol brasileiro meio que... E depois que foi começando a mudar isso, né? Mas tiveram poucos brasileiros que marcaram. Agora você fez direitinho, né? Porque não é porque você levou vida de santo. Você aprendeu a beber um bom vinho, aprendeu a fazer as coisas e tal, mas se cuidou direito. Claro. Não, mergulhei na cultura lá francesa. Eu acho que teve uma identidade muito grande, assim. Teve uma fase de adaptação que não foi fácil, até porque eu já estava entre os 10 melhores do mundo, então eles esperavam que chegava lá e ia ser do dia para a noite, ia fazer chover todos os jogos, né? Então teve uma fase de adaptação e aí de pouco a pouco que fui levando, mas eu acho que essa coisa, como você falou, né? Não tem nada de santo, porque eu sempre fiz as minhas coisas, saía, bebia, aproveitava um bom vinho ao meu estilo. Mas essa coisa fui aprendendo, né? Me identificando lá com o lugar, gostando, aprendendo, mergulhando na cultura, né? Aprendendo o porquê de tudo aquilo, me interessando, e as pessoas perceberam essa... E aí começou, a volta teve uma dificuldade no início e tal, essa cobrança, mas depois a volta foi de uma maneira muito intensa, e até hoje, né? Até hoje, o pessoal fala, né? O capitão emblemático e não sei o que marcou. Você sabe que eu tenho um amigo que a família é dona do L'Équipe. E eles te adoram, porque o que você vendeu de jornal... É verdade. Tinha o L'Équipe, o France Football, que é a revista que também é do grupo, né, do L'Équipe, que foi quem criou o Balão de Ouro, que é o melhor jogador do mundo. E você sabe como é que surgiu o L'Équipe? Não sei como foi. A história é maravilhosa. É linda a história. Esse meu amigo contou. O Equipe virou, inclusive, o pai da Tour de France. Foi eles que... Que é o pessoal não tem ideia. ideia. Não sei se já existia, foram eles que criaram. Tem alguma coisa assim, foi eles que criaram. Né? O que aconteceu foi o seguinte, em 1958, isso dá para ler, eu lembro, eu era criancinha, e eu lembro os nomes assim, mas depois eu fui ler. A França tinha um tremendo time de futebol, porque esse time tinha o Just Fontaine, que foi artilheiro do Mundial de 58, e tinha o Raymond Kopa, que dizem jogava uma barbaridade. E os franceses não tinham dúvida que eles iam ganhar o Mundial de Futebol.
Até porque a seleção brasileira que eles imaginavam não tinha no time titular Pelé e Garrincha. É verdade, de onde apareceu isso, né? Então, era do ataque Joel, Moacir, não tinha Didi. Nem o Didi. Didi era reserva. É. E eles tinham o timaço e tal, que acabou desclassificado, perdendo de 5-2 para o Brasil. Como eles tinham certeza que eles iam ganhar o Mundial de Futebol, a família lá do meu amigo, que eu acho que... Ele... Já tinha o L'Equipe, né? Não, eles tinham alguma ligação com o Nice Matin, que é um jornal grande e tal. Claro. Que tem aquele, também o Var Matin, que é o jornal de Saint-Tropez, que é deles. E eles investiram no L'Equipe, vamos ganhar o Mundial. Perderam o Mundial, e agora? Aí alguém disse, vamos reconhecer, nós somos o país do ciclismo. E foram com tudo na Tour de France, que é um evento... É o maior, né? As pessoas não imaginam, mas qualquer etapa da Tour de France, o final da etapa é mais glamuroso que a Fórmula 1 em Mônaco. São festas inacreditáveis e tal. Eles me chamaram para algumas etapas e tal. Eu não fui ainda, mas é um evento para eles. Vale a pena. E o ciclismo, né, é o segundo esporte na França, né? Hoje em dia já investiram muito no esporte, né, nos últimos 2 décadas aí e tal. O handball é campeão do mundo, já foi campeão. Começaram a ganhar em outros esportes, mas a tradição do ciclismo, a quantidade de praticantes é muito grande. Muito por causa da Tour de France. Na Olimpíada, uma coisa que me chamou a atenção eram os franceses ganhando medalhas em coisa que você não imaginava, os franceses. No handball. Exato. Não, é uma coisa assim... E vai ter a Olimpíada agora em 24 lá, né? E você sabe que o pessoal que entende de Olimpíada, ou você que entende de esporte, diz que o teu resultado, quando você trabalha direito para uma Olimpíada, vem ainda na outra bem melhor. Ou seja, o Brasil colheu o 2016. Sim, agora. E teve ainda... O Brasil tem essa coisa, né? Colheu o 2016 e teve uma coisa que é muito simbólica, né? Que ganhou no surf, no skate, que eram os esportes novos da Olimpíada, que são esportes de rua. Igual de rua, quero dizer, digo, do dia a dia do brasileiro, né? Do dia a dia. Aliás, eu acho que os dois esportes, eles queriam inclusive isso para remoçar a Olimpíada, e eu teria parado neles. Eu, sinceramente, não vejo graça naquela escalada. Tem escalada, eu acompanhei um pouco também a escalada. Vai ter street dance agora no próximo. Tinha um francês bom nisso também. Isso eu não fui. Mas os franceses, eles vêm investindo bastante. O francês, você sabe que o francês, da época que eu peguei uma fase boa, assim, que foi até os 90, eu fui em 93, o francês era bom em muita coisa, mas ganhava quase nunca. Ele era conhecido como o afinador, o cara que tremia no final, o italiano pragmático, o alemão, né? O alemão, o italiano, o inglês. E o francês ficava como o cara que fazia tudo bem, mas não ganhava nunca. E aí eles começaram a trabalhar isso e trabalhar na base, inclusive o futebol, né? O futebol, quando é campeão em 98, eles montam centros de treinamento no país inteiro. Foi da onde surgiu o Henry, Thierry Henry, toda essa turma aí. Eles montam, então fizeram um planejamento muito para ir preparando atletas não só para serem bons, mas para vencer. E começa a ter resultados. É isso que vai ser. E a verdade é a seguinte, naquele momento, principalmente, que a gente está vendo o jogo, a gente não quer enxergar. Mas aquele time da França de 98 era espetacular. Espetacular. E, inclusive, você sabe que tem um detalhe, talvez você até pense a mesma coisa, mas uma vez eu perguntei para o Ronaldo Nazário, fenômeno, e perguntei para o Roberto Carlos, fiz a mesma pergunta em lugares diferentes, qual o melhor jogador que você jogou contra e a favor? E os dois responderam Zidane. Isso é muito, para quem já jogou com muito brasileiro, é forte isso. Muito, né? Muita coisa, representa muita coisa.
E o monumental técnico que ele virou, né? Eu começando. Era um... Mas você sabe que era uma incógnita também. Ele, como o francês encara o esporte aqui, o Zidane cresceu muito quando ele foi para a Juventus, quando ele foi para a Itália, né? E aí ele pegou também, ganhou força física, não sei o quê, e aí virou um monstro. O Zidane era muito parecido com o Ganso no Santos, que também era genial, né? Que surgiu como... Ele era considerado mais, né, talvez mais talentoso que o Neymar, quando surgiram os dois, né? Claro. O Ganso teve problema no joelho e tal, não sei, mas era muito parecido, assim. Só que aí o Zidane não parou. O Ganso era um grande jogador, uma personalidade notável. Mas aí o Zidane começou a ganhar força física. Aliás, é curioso, eu tenho essa opinião. Na minha opinião, tanto Ganso como Neymar, de jeitos diferentes, não administraram suas carreiras do jeito que eu acharia melhor. Não importa, ganhou dinheiro, Neymar principalmente, claro, e tal, mas eu acho que os dois... Eu acho que tem até uma coisa meio complicada naquele negócio dos meninos da vila. Sei. Tem uma hora que algo entorta. Eu não sei se é um preconceito meu, ou se é uma sensação. Mas... Pode ser. Muitos jovens, né? Tem isso também, né? São meninos que... O Santos tem talento ali, né? Obviamente bem trabalhado, mas que até pela necessidade, eles assumem responsabilidades muito mais jovens do que outros jovens. Então eles começam com 16, com 17, e vêm lá de trás, né? Mas muito jovens, tanto o Ganso como o Neymar, Robinho e vários. Agora, essa comparação do Neymar e Ganso é engraçada, mas eu acho que o Neymar, apesar dessa questão de gestão de carreira, você tem uma visão muito mais apurada do que a minha. Mas você vê que tem uma coisa também de natureza, você vê que o Neymar, ele pode ser polêmico e não sei o que, às vezes falar alguma besteira, mas ele tem uma coisa que faz com que ele continue de alguma certa forma. Pode ser muito mais ainda, mas que é a questão da competitividade, né? É um cara que ele quer ser da ambição. O Neymar, ele tem, sei lá, você pode falar o que quiser dele, mas ele quer ganhar, ele chama a responsabilidade, não sei, às vezes até demais, né? Claro. Pega a bola e quer resolver tudo e tal, mas não foge, né? Então esse lado do Neymar, e que às vezes conflita com essa gestão de um cara não simples de lidar, né? Hoje em dia, uma perda gigantesca, né? Que tem que ter um apoio ali, né? Você sabe que você comentou do ter muito na Inglaterra e em Londres, que mesmo tendo o dinheiro que for para contratar quem quer que seja, que o futebol inglês tem, a Premier League também, e contratando muito gente boa, você percebe que as equipes inglesas, no seu geral, preservam mais o coletivo do que o individual. E eu acho que é isso que está fazendo, inclusive, com que a seleção inglesa cresça. Eles ganharam o Mundial de Sub-20, e estão crescendo, é verdade. Eu acho que tem uma visão, assim, você falando, né, não parei para pensar nisso, mas essa questão da grana também tem uma coisa que traz muita... traz os melhores do mundo e pode trazer quem quiser, e não sei o quê. Tem muita gente boa agora até nos times médios, né? Tem grandes times, é um campeonato absurdo. Eu adoro assistir a Premier League, é maravilhoso. Qualquer jogo pode acontecer tudo e muita força. Não termina. Não termina, exatamente. Com a 93, os caras estão brigando e tal. E o juiz deixa rolar, né? Deixa rolar o jogo. Mas eu acho que tem essa coisa do coletivo também. Tem uma questão cultural, né? Da inglesa, mas eu acho que tem também essa coisa tem tanta gente boa e tanta gente que pode vir, que pode estar chegando, que se o cara for pensar muito individualmente, os caras vão afastar e não faz falta, entendeu? Sei lá,
hoje em dia, você tem lá no Manchester United, né? Você tem o Pogba, você tem não sei o quê, trouxe o Cristiano Ronaldo agora. Então, se o cara começar a aprontar muito, sai, não vamos precisar não tem grande problema. Então, temos que... Você sabe que quando a gente foi morar lá, eu sou Corinthians na Inglaterra, até não sou nem um Corinthians casual, sou o Corinthians mesmo. Então, não ia ter um time de futebol e foi quando eu comecei na minha vida a assistir futebol para valer. Por não ter um time, porque na verdade, como eu sempre assisti futebol... Aonde? Quando isso? Na Inglaterra. Porque eu cheguei lá se você chegou lá, não tinha nenhum time que você... Não, porque eu cheguei à conclusão que antes eu não assistia, eu torcia. E quem torce, distorce. Distorce, né? Nessa coisa da paixão, é maluco, né? E lá não, eu fui assistir futebol. Aí, primeiro ano... Você chegou lá e falou assim, quem que eu gostar, né? Quem que eu gostar? Aí eu levei o Theo a assistir alguns jogos e o Theo foi com a cara da torcida do Tottenham. E aí nós compramos um ano de Tottenham, aí um ingresso inacreditável, caro pra cacete, mas assim, em cima do banco de reserva. Nossa, ali perto ali? Assim, lá, em cima. A gente chegava, inverno, né, começou a temporada e tal, chegava mais cedo, tinha um almoço maravilhoso, com vinho. Quer tomar o seu último vinho, porque lá dentro não pode levar o vinho, servia outro. E uma torcida muito simpática, que o pessoal compra o ano inteiro, na terceira partida você tem amigos. É verdade, é outra realidade. Né? E aí a gente comprou um ano de Tottenham, que foi um ano de muita sorte, inclusive porque o Tottenham estava reformando o estádio e jogou um ano em Wembley, o que é um absurdo. O Spurs ficou com aquela coisa toda. E uma volta em Wembley é uma coisa impressionante. Foi minha estreia na seleção, foi em Wembley. Eu lembro disso. Mas, imagina, jogou, marcou... Aí foi curioso, porque esse ano eu estava torcendo para o Messi e para a Inglaterra, eu ia comprar um ano de Messi. Eu falei, agora eu compro um ano de Messi. E agora eu vou comprar um ano de Cristiano Ronaldo. Você vai? Vou. Quando eu chegar... Vai ser lindo. Ontem já tinha foto dele, assim, os caras... Eu assisti o jogo do Manchester. Você sabe que o Ferguson... Você leu os livros dele? Não li inteiro, mas eu comprei, li umas partes. São bons, ele conta coisas do Cristiano Ronaldo, que diz que quando o Cristiano Ronaldo foi para lá, foi bem garoto, né? Foi, 18 anos. Aí... falou, olha, tinha uma coisa, ele foi já ganhando bem, o time inteiro era bom e tal, mas ele tinha umas coisas que impressionavam. Acabava o treino, dava treinos puxados, toda aquela molecada com dinheiro no bolso saía para ir ver as novas Maseratis. Ele ficava uma hora mais batendo falta. Isso faz a diferença. Diz que ele, quando ia fazer 30 anos, um ano antes, ele chamou o fisiologista dele, falou, e ele informa, absoluto, para eu manter a mesma velocidade, eu vou ter que mudar alguma coisa. O cara falou para ele, você vai ter que ficar 3 quilos abaixo do teu peso. Ele ficou. Não, cara... Tem que tirar o chapéu, Não, e depois os caras vão dizer, ele é vaidoso, porra. Não merece. Depois de todo o sacrifício, assim, olhar para o telão, eu falo muito dele olhar para o telão para se ver. Né? Mas o futebol, e agora você vai comprar um ano de Cristiano Ronaldo. Vai ser como lindo compraria aqui, de né? Messi. Vai ser lindo aqui. Eu tenho uma tese, viu, Ray? Acho que é cedo, mas não é cedo, que o próximo Mundial, a Inglaterra deve fazer um grande papel. Na Eurocopa já estava forte. Mas tem esse negócio, né? Tem essa coisa da seleção ainda ainda não é. Apesar que o Harry Kane é um jogador de campo inteiro muito competente. Sim. Eu vi muito o Harry Kane, porque eu vi todo o Tottenham. Eu acho que a seleção da Inglaterra tem uma coisa para mim que é muito interessante, né? Que o futebol, o campeonato foi mudando, né? O Guardiola foi para lá. Né, o estilo do City é diferente, já tem jogadores menores, não sei o quê. Tem times que continuam, né, com aquele jogo inglês e tal. Mas a seleção, quando chega na seleção,
eles são meio conservadores, assim, na maneira de jogar, né? São. Pô, teve aquela geração do Gerrard, né, dos craques e tal, mas eles não conseguem sair daquela coisa mais quadradinha, assim. Eu acho que isso que está em... Tem que ter um treinador que mexa com isso ainda. Aliás, tem, outro né? que o Ferguson cita no livro como exemplo de dedicação e que melhorou com a dedicação, o Beckham. O Beckham, né? É um cara, por mais que também super vaidoso também, mas... É que o Beckham se matava também de trabalho. De treinar. O cara... Agora Não é à toa, né? Que os caras chegam nesse nível. Eu, assim, nesse momento, eu imagino 3 equipes muito fortes para o Mundial. A Inglaterra num crescendo, a Itália na renovação, e a Argentina, porque tem jogadores e vai ter uma vantagem. Pela data do Mundial, o Messi vai poder se preparar à vontade. Ele tem 5 meses para se preparar, coisa que ele não teve. E ele tem no PSG um técnico argentino que vai cuidar dele. Sim. Ele não é mais o garoto que era, mas é genial. Não tem mais o Di Maria, garoto também. Também não é. E continua com aquela defesa que... Ainda traz preocupações, né? Ainda bem para nós, né? Ainda bem para nós. Mas sabe que essa coisa da Premier League, né, o campeonato inglês, é uma coisa que eu quero fazer talvez dessa temporada, na próxima eu estou querendo, se tiver tempo, eu quero fazer uma coisa minha mesmo, de acompanhar esses caras, fazer uma temporada assim de cobertura, mas como espectador, assim, apaixonado, ver o entorno do estádio, ir nos pubs, é uma coisa maluca lá, muito né? bonito. E é lindo, né? Emocionante. Não, eu peguei um ano de Tottenham que foi incrível. Você viu aquele time, né, que ganhou depois de 40, quase 40 anos. Os caras cantando Hey Jude. Hey Jude, né? É maravilhoso. É uma coisa... Maravilhoso. O futebol também, tem essas coisas únicas, né? Voltando atrás, Raí. Aí você resolve vir da França para voltar para o São Paulo só para me sacanear naquele dia. Foi isso? Foi. Putz, aquele jogo foi... Aquele jogo, tivesse um script, né? O futebol tem isso, né? Tem umas coisas assim que... Campeonato Paulista de 98. Eu passo 5 anos na França, né? Faço história lá. E aí eu sou negociado para o São Paulo, ia voltar ao São Paulo em dezembro de janeiro de 98. E ia voltar depois do Campeonato Paulista. O campeonato lá na França acabava fim de maio e a final do Campeonato Paulista era fim de maio aqui. Daí eu ia voltar depois do campeonato. E aí descobrem que naquele campeonato, o único, acho que da história, esqueceram de colocar uma cláusula, não colocaram uma cláusula de limitação de tempo de inscrição de jogador. E aí o São Paulo se dá conta disso, na véspera da final. O São Paulo perde o primeiro jogo da final e o cara me liga e fala assim, Raí, não dá para vir uma semana antes, porque você pode ser inscrito aqui e jogar a final. Aí a gente ficou em segundo lugar do campeonato lá, mas já estava definido, o último jogo não ia valer nada. Eu ganhei a Copa da França e a Copa da Liga. Fiz uma semana antes, fiz 2 finais, ganhei as 2. E aí eu falei, conversei lá, era o Ricardo Gomes, era o treinador do Paris Saint-Germain. Falei, Ricardão, me libera agora, esse jogo não vai valer mais, vou fazer uma despedida aqui. Aí eu chego na semana da final. Não, e também aquelas loucuras, né? Porque você fez aquela partida e não é verdade que teve tempo para se preparar, para treinar. Então é um desmentido também do... de como dá certo. Aquela coisa que tem não, deu certo porque treinou, já vinha há muito tempo, estava entrosado. Conhecia, o cara que ia entrar na ponta direita era um cara que fazia uns lançamentos que ele gostava, nada disso. Nada disso. Bom, e aquele jogo eu fui crente que a gente ia ganhar, claro. Você foi no estádio? Fui no estádio. E estava 60% do estádio era Corinthians. E a vez que eu mais torci contra você foi o jogo que você perdeu os pênaltis, que foi uma loucura. O primeiro eu bati mais ou menos. Teve uma coisa que é verdade, que
também tem um pouco de soberba, digamos assim, mas não é soberba. Eu tinha muita confiança em pênalti, né? Eu bati na final da Libertadores, bati em várias finais, eu perdi pouquíssimos pênaltis, acho que já perdi 1 ou 2 até então. Então eu não olhava contra quem eu ia jogar, ou quem ia defender o pênalti, né? E eu estava voltando, ali eu tinha machucado e tal, já conheci, mas eu não acompanhei a evolução do Dida. Ele vinha vindo já pegando pênalti. Ele pegou 8 pênaltis, sim. Eu tinha pego 8 pênaltis no mesmo campeonato. Então, no mínimo, assim, se eu tivesse... Quando eu fui bater o segundo, eu bati diferente. O primeiro fui... Sabe, você vai, pô, sempre fiz, por que eu não vou fazer agora? Claro. E aí não bati tão bem, o cara, ele espera o jogador definir. Ele era um grande goleiro embaixo do gol. Embaixo do gol, é. Ele não era um grande goleiro no como todo. Como corintiano, você não tinha total segurança nele, não? Ele saía mal do gol. Não saía muito bem, né? Mas depois foi pro Milan, né? Também. Mas aí quando ele pega o primeiro pênalti, e depois que eu fiquei sabendo que ele tinha pego 8 pênaltis, né? E aí o segundo eu capricho. O segundo eu bato muito bem. O primeiro eu bati mais ou menos, ele pegou bem, do jeito que ele pega e tal. Tentei deslocar o goleiro, mas ele espera depois, ele tem muita envergadura. Agora o segundo eu bato, o segundo ele deu muita sorte também, quando passa em câmera, a bola bate no dedinho dele assim e fica. Mas aí foi a vingança dos corintianos, né? Aquele dia foi. Porque do Botafogo de Ribeirão Preto, teve um jogo 4-3, 4-4, que eu marquei 3 gols no Corinthians, jogando pelo Botafogo. Depois, todo jogo, final, eu marcava contra o Corinthians e tal. E aquele... foi a revanche dos corintianos. Foi até porque tinha tudo que você tinha feito e, além de tudo, quer queira, quer não queira, sendo o irmão do ídolo. Irmão do ídolo. Não, e aquele jogo, não sei se você lembra, o jogo estava 1-1, eu tinha feito gol de fora da área. Tinha feito um gol de fora da área, era 99, era semifinal de Brasileiro de 99. Não, o pênalti, quando aconteceu, a gente achou que você tinha matado o jogo. Já acabou o jogo, Eu tinha feito um gol no jogo, loucura, eu tinha feito um gol de fora da área e perco 2 pênaltis. E o segundo, então, teoricamente era impossível você perder. Já tinha dado a cota, já tinha dado a muito cota. Louco, né? É do futebol. Mas putz, eu fiquei arrasado, imagina, perdendo esse pênalti. Semifinal contra o Corinthians. Eu imaginei, puta, cara, eu sei como é que o Corinthians sentiu quando eu fiz 3 gols lá contra eles, que eu tô me sentindo aqui. Eu acho que a frase é até do teu irmão, que o pessoal não larga o futebol. O jogador não larga o futebol que larga o jogador. Eu li agora uma biografia Juca, dele, né, uma biografia dele que saiu na Inglaterra, vai sair aqui, eu li em português agora e fala que essa frase é dele, não sei se é dele, mas eu não sabia. Eu tenho a impressão que eu não lembro corretamente. Que não é o... Agora, saber a hora de parar não é mole, né? Não. E tem tudo a ver, né? Não é a gente que escolhe a hora... Claro que a gente... Eu acho que escolhi mais do que um momento mais do que a maioria. É isso que eu ia te perguntar, como é que você resolveu parar? Eu com 28, 30, eu sempre tive na cabeça, porque naquela época era meio que tinha uma data meio 35, era uma data meio quase que limite, né? Hoje é muito mais, mas na minha cabeça eu falei, olha, 35 eu acho que eu vou parar. E eu com 33 acabei o contrato com o Paris Saint-Germain, venho para São Paulo e faço 2 anos pensando nisso. De 35 eu vou parar, fazer 2 anos e vou parar. E no 34, logo depois do jogo contra o Corinthians em 98, que eu volto e a gente ganha a final, eu ainda tenho uma lesão no ligamento. Primeiro lesão mais forte minha com 34 já. Então, para mim, já meio que... E aí eu comecei a me preparar. E teve um momento, antes do 35, a gente, mesmo que se prepare, fala assim, eu vou parar Era maio de 2000. A gente foi campeão paulista em 2000 e eu para mim, acabar o contrato, eu vou parar. E aí, quando eu estou chegando, faltando 2, 3 meses, assim, eu pensei, e se eu fizesse um ano como livre? Também aquela coisa assim, se eu voltasse, fizesse um ano como livre e tal. Aí eu até pensei na questão de posicionamento, falei assim, então vou chamar Raizão. E vou botar lá de zagueiro como livre, ponho 2 caras para correr para mim, fica como livre. Aí vem aquela coisa, mesmo com tudo preparado assim, falta 2 meses, eu pensei ainda, será que dá para ainda mais um ano? Mas, ao mesmo tempo,
depois que eu parei, assim, eu acho que uma coisa que eu fiz bem, assim, é que eu já me joguei em alguns outros projetos, a Fundação Gol de Letra, né, projetos, e que eu acho que se não fosse isso, talvez eu ia passando, se eu parasse, esperasse para resolver o que eu vou fazer depois da carreira, talvez eu me arrependesse, ou pensasse em voltar mais um pouquinho e tal. Mas eu já me meti em outras coisas, em outros projetos, e isso me ajudou Curiosidade, quem fez o nome Gol de Letra? Fui eu. É muito bom. Você devia ter virado publicitário. Tá vendo? Serviu para isso. O nome é muito bom. O nome... Eu não sei se eu chegaria nele, mas eu faria algo parecido. Né? Vou te dar um exemplo. Foi uma marca que ficou forte, né? Belíssimo. Pega rápido. Vou te dar um exemplo igual de outra coisa. Esse eu fiz. A minha querida amiga Paula, jogadora de basquete, a Magic Paula. Puta, é demais isso. Ela um dia chegou para mim, ela foi lá na agência e falou, Washington, faz o nome da minha fundação. E eu fiz o passe de mágica. Passe de mágica. Que é o Gol de Letra. É aquela interpretação, é exatamente a mesma coisa. Foi isso mesmo. A gente ficou pensando tempão, tal, não sei o quê. Você e o Léo já tinham a ideia juntos? Quando eu 98, né, quando foi, na verdade, começo de 98, né, fim de 97, a gente estava jogando junto ainda lá. Não, minto, foi antes. Quando ele foi para o Milan, então foi antes, 96 tal, foi antes. Eu vim para o Brasil em 98. Mas eu falei para o Léo, quando a gente estava jogando junto no Paris Saint-Germain, eu falei, eu vou voltar e tal. Começamos a primeira ideia. Aí quando eu resolvi voltar em 98, ele já estava no Milan. Eu falei, vou voltar, aquela história, vamos tocar? O que eu quero, vamos começar junto, é legal começar uma ideia, um projeto já com uma parceria, né? Uma parceria de amigos e tal. Então eu volto e começo a pesquisar e tal, mas foi quando a gente jogou junto em 96, 97, a gente lança a fundação em 99, e em 96, 97, a gente joga junto no Paris Saint-Germain, foi os primeiros em torno de vinhos, tomando uns vinhos e tal. Pô, Léo, pensando, ele era um cara já também pensava em montar alguma coisa, não sabia o que era. Você sabe que um momento do futebol que eu fiquei muito triste, e triste pelo atleta, eu estava daquele lado do estádio, quando o Léo teve aquele problema no jogo dos Estados Unidos, porque se tinha um jogador que não merecia aquele lance, era ele. E marca, né? Eu sabia o jeito que ele era, o comportamento que tinha. Não cola, né? Aquela imagem. Aquela jogada, se você... Assim, você tem essa lista de 30, elege com quem vai acontecer isso. Não aparecia o nome do Léo. Exatamente, Ele fez uma falta violenta, desnecessária. Pegou de um jeito desajeitada. Desajeitada. E se o cara saiu um segundo antes, não acontecia nada. E você lembra, né? Tivemos jogadores como Chicão, não sei o quê, jogadores que eram violentos. E ele nem tinha tamanho, assim, né? Não, biotipo, nada. Mais loirinho. Leve, jogo técnico, né? Muito louco. E de repente, num jogo, quando ele aconteceu, ele no vestiário, assim... eu lembro que ele foi visitar o cara, Foi visitar e tal, mas imagina no vestiário, porque tinha mais meio tempo jogar com 10, né? Numa quarta de final da Copa, né? Copa do Mundo. Ele ficou arrasado. E depois, quando vê a imagem, né? Não tem nada a ver com ele, né? Nada a ver com ele. Não, para mim, eu estava daquele lado do campo. Então eu vi muito de perto. Não dava e era inexplicável. Na hora que teve você já falou, fudeu, vai ser expulso. Muito forte. Ali foi. O cara cai do jeito que ele Não, cai. E ainda tinha, são as ironias, né, do futebol, porque aí tem a entrada do branco que fisicamente não estava bem e que foi lá para se virar, o que tinha. Exatamente. E que participa do gol do Romário, que não é o gol do Romário, que é o Romário tirando o corpo. É uma maluquice, né? Uma maluquice. Você sabe que eu vou o jogo mais bonito, né, da Copa e mais importante, mais difícil, né, Holanda, né? Você sabe que foi maravilhoso o jogo. Eu, naquela noite, eu fui jantar num lugar bacana que tinha lá. Eu tinha um cliente meu que estava lá, ele, a mulher, eu e a Patrícia, e tinha um hotel maravilhoso chamado The Mansion of Turtle Creek, que tinha a reputação de um grande restaurante.
E o time holandês era tratado... Onde estava hospedado o time holandês? Estava lá. No The Mansion of Turtle Creek. Eles sabem fazer. E aí eu fui conversar com o seu Rinus Michel, o pai da laranja mecânica. Falei, pô, eu quero conversar com esse homem. Tem que ser. Né? Ele estava lá. Estava lá, todos. Eles tinham um banco famoso da Holanda, chamado Rabobank, que patrocinava toda aquela brincadeira, tinha os grandes clientes e tal. Os únicos estrangeiros eram eu, Patrícia, o Alexandre e a Norinha. E aí, tem umas coisas no futebol que também você entende porque um cara podia ser mais ou não foi e tal. Depois do seu Rinus Michel, eu comecei a conversar com o Dennis Bergkamp. Que jogava bola. Demais. Que fez uma puta carreira na Inglaterra. Né? Uma loucura. Jogava muito. Ele estava puto com um dos gols brasileiros, eu acho que ele estava errado, e puto com aquela falta e tal, mas era um gentleman. Agora, ele estava mais puto com uma coisa que ele não se conformava. Ele tinha um problema que, evidentemente, cortou a carreira dele em 40%. Ele não viajava de avião, ele tinha pânico de avião. Isso, eu lembro. Não dá para acreditar isso, né? Eu tinha ouvido dá, falar, não. E ele foi 40% do que ele poderia ter sido. Com certeza. Imagina, né, que ele jogava. E ele tinha viajado de avião por causa da Copa. Só para a Copa. E ele falou para mim. Quando eu faço esse sacrifício... Se matou para jogar avião. Mas o time deles era bom. Os times holandeses são sempre bons, né? São. Os holandeses são... Eles acham uma coisa, aquele paizinho assim, né? Pega as colônias... Eu não lembro, mas eu acho que é nesse jogo que eu vi você dar um carrinho que me marcou, que tem um carrinho seu no Mundial de Futebol, coisa que eu nunca mais assisti. Então, porque eu tava... Esse jogo, eu jogo os 3 primeiros jogos como titular, depois o Mazinho entra e tal, e nesse jogo eu entro, quando estava 2-2 eu vou entrar. Quando eu vou entrar, faltava 20 minutos para acabar o jogo e tal, quando eu estou entrando foi a falta. Eu estou ali na falta, mas na hora que o jogo para jogar o ataque, para fazer o terceiro e tal, classificar o time, terceiro, quarto gol. Quando eu entro, o Branco faz o gol, é aquela coisa assim, agora tem 3-2, faltando 15 minutos, o jogo contra a Holanda, esse jogo maluco, não podemos perder de jeito nenhum. E aí tem uma jogada, eu tenho até gravado essa jogada assim, que eu dou 3 carrinhos seguidos, assim. E é muito simbólico porque eu faço isso também próximo do banco de reserva. E tem um negócio de... o grupo, de uma maneira geral, quem estava dentro, mas principalmente quem estava fora, que ali eles perceberam, pô, o cara era o capitão da equipe, né? Sai do time, não sei o quê, entra e pensa mais no grupo do que ali eu podia, né, tentar recuperar e tal. Mas tá ganhando ali, tinha que... Aí eu virei um zagueiro que ali não podia tomar gol, né? Eu dei 3 carrinhos seguidos e cada carrinho que eu dava assim, os caras... Eu lembro, pulavam, não existia no teu repertório nem de antes nem de depois. Mas essa mágica tem, né? Bom, analisando, né, aquele Mundial, tem outras 2 coisas que deixaram de acontecer. O Romário ter feito um gol contra a Itália, ou uma partida excepcional, que é a única partida que ele não fez. E teve chance, né? Ele fez 1 ou 2 gols ali, que podia ter feito. E o Viola ter feito aquele gol teria mudado a vida do Viola para sempre. Nossa Senhora, entrou na prorrogação e driblou 3, assim, 3, 4. Ele tinha que chutar, acho que ele deu pro Romário, se não me engano, né? Foi. Ele fez uma jogada, saiu arrancando. Ele fez uma jogada que ele não fazia habitualmente. Eu acho que ele não estava, se ele tivesse lembra quando ele entrou, quando era moleque, entrou e fez a gol na final do Corinthians, né? No Guarani. Contra o Guarani lá, de carrinho, não sei o quê. Eu acho que ele fez aqui, ia ser a mesma coisa numa dimensão mundial. Dimensão gigante, mundial. E ele faz, acho que na hora ele não acredita, e não chuta, e acaba passando, acho que por Romário, e perdeu a chance de fazer o gol na prorrogação ali. Uma loucura. É uma figura também, esse Viola. Aí a gente conversou um pouquinho sobre isso quando você esteve em Londres, mas eu espero que um monte de gente que não participou daquele papo esteja ouvindo a gente agora. Você teve a experiência como dirigente,
que eu tenho a impressão, é palpite, hein? É. Que principalmente você que admira, gosta sinceramente do São Paulo, é a tua equipe e tal, eu acho que essa coisa de ser dirigente sempre é complicada, e eu comparo sempre o negócio de dirigente é que nem o sujeito que não faz seguro, porque diz, acidente comigo não vai acontecer. Mas a chance de você ter problema sendo dirigente é muito grande, não é? É, sim, claro. É bem grande porque, primeiro, que se dá muito com paixão, com multidão, com responsabilidade, com muita coisa, né, que envolve o futebol, que é natural, isso estou acostumado. Mas, ao mesmo tempo, os clubes brasileiros inevitavelmente vão passar por uma transformação. A gente estava falando aqui da Inglaterra, né, da França e da Itália, né? São países que passaram por transformações também, os clubes, né, de uma profissionalização generalizada, né? Então você vê movimentos, alguns aqui e ali, mas você ser dirigente, eu passei, foi uma grande experiência. Você está no meio de um contexto, né, que tudo que o futebol representa hoje em dia, todas as possibilidades que dão, né, possibilidades positivas também, né, que o futebol apresenta, de ter consumidores, uma massa fiel e tal, possibilidades boas que podem transformar um clube de uma maneira positiva. A estrutura ainda dos clubes são associações, né? Associações amadoras, né? Com conselhos conservadores e tudo isso faz com que não basta você ter ideias ou achar que vai conseguir fazer várias coisas. Você tem eu acho que os clubes brasileiros, de uma maneira geral, né? Tem clubes hoje que estão na frente, mas poucos, mas que vão passar por uma transformação, né, de profissionalização da gestão, de saber, de se adaptar a essa nova realidade. Assim, existe um lado bonito, né, do amadorismo, do clube associativo, né, do benevolo, do benegado, da benegada, mas que hoje não tem tanto espaço, né? Então, essa transformação está começando, teve até uma mudança de legislação agora, né, no Congresso, né, criando a SA do futebol e tal. O Brasil tem que achar o modelo dele ainda, mas essa transformação vai ser importante para que digamos assim, a gestão de uma maneira geral seja mais compacta, mais sólida, para dar conta de tudo que envolve hoje o futebol, né? Tá bom. Aí é muito curioso, né? Esses dias aqui eu estou tendo o privilégio de receber amigos, gente maravilhosa, gente que já fez muita coisa na vida. Você tem uma característica diferente de todos eles. Eu recebi gente assim como o Lulu Santos, ou como o Ricardo Amaral, ou o Nelsinho Mota. Vou receber o meu querido Jorge Benjor, recebi a Paulinha Toller, o Joaquim Ferreira dos Santos, grande jornalista há séculos, o Paulo Miller, hoje e há muito tempo o maior cirurgião plástico brasileiro. Todos eles, quando eu faço a pergunta que eu vou te fazer, eles têm uma característica diferente de você. Todos eles fizeram todo esse sucesso e estão num período que, se qualquer um deles me responder assim, olha, o que eu quero para o futuro é conseguir continuar sendo eu, já é muito o sujeito manter aquilo. Mas você tem uma atividade onde você teve todas as consagrações no teu país e no mundo, tem tudo, só que uma atividade que quando você para, não tem jeito de você deixar de pensar o que eu vou fazer no futuro, porque ainda tem muito futuro pela frente. É verdade, é um dilema. Então, quais são teus planos? Você me contou um pouquinho disso em Londres,
mas é legal as pessoas saberem. Teus planos mais imediatos agora, de futuro. Legal, não, é verdade. A gente chega com 35 anos e um futuro, muito tempo pela frente, já com uma carreira com começo, meio e fim, um auge profissional e depois... Pra você ter uma ideia, eu montei a da Brasil com 35 e eu era meio famoso assim desde os 19, mas eu estava recomeçando. E, pô, aí eu tive a experiência da Fundação Gordileta, que já está 23 anos já, né? A Fundação Gordileta é um projeto social que eu me envolvi, e, principalmente no início, no dia a dia, montando uma equipe, estou super envolvido ainda. E acabou se transformando num projeto de vida, né? Também. Tem a ver com a minha atuação, onde as coisas que eu acredito, acaba sendo um lugar que eu aprendo, ao mesmo tempo é um laboratório que me fez eu crescer bastante. E entre outras atividades, né, de profissionais, de minha empresa e tal, minhas coisas paralelas. E aí eu decidi, agora uma coisa que acho que vem do meu pai, a questão que no caso dele era autodidata, né, de estar sempre querendo aprender uma coisa nova. Era um sonho que eu já adiei, até porque quando eu voltei para São Paulo eu já tinha me inscrito, que é um mestrado de políticas públicas, né, na Sciences Po, que é uma universidade francesa, uma das melhores de ciências políticas que existem. E eu vou fazer uma pós-graduação, né, um mestrado, na verdade, de política pública, onde eu quero pegar todo esse aprendizado, um pouco da minha questão ideológica e tal, que tem a ver com educação, esporte, cultura e essa mistura toda, como que isso pode impactar, como a gente conseguiu provar isso na Gordileta em algumas regiões, mas como isso pode impactar numa cidade. Então eu quero estudar, pesquisar, elaborar um projeto que vai ser ao mesmo tempo, né, de mestrado, mas também de prática, numa cidade do Nordeste do Brasil que eu estou escolhendo, e colocar essa coisa da prática, do estudo, do aprendizado e tentar fazer um projeto modelo, né, onde o esporte, educação e cultura sejam um motor de uma nova possibilidade de vida e de desenvolvimento humano. Oh, bonito. Eu acho que o Brasil nunca precisou tanto disso, né? Sim, a gente acho que está precisando muito disso e de cases, de casos concretos, né? Eu acho que tem uma coisa esses últimos tempos a gente passou com uma coisa, mexeu muito com a esperança, né? O Brasil, desde a redemocratização, de novo formar desenvolvimento, melhoria da classe pobre e tal, melhorando a qualidade de vida, de repente, um apagão de... Você que viaja o tempo inteiro, acompanha as coisas, eu que estou morando fora, chega a ser constrangedor o que a gente ouve do nosso país, né? Nossa, tem umas coisas simbólicas, assim, né? Quando eu estava na campanha, né, do Bolsonaro começando a crescer, e aí teve um amigo francês que me ligou e falou assim: o que está acontecendo? Vocês estão ficando loucos? Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Não, e o teu amigo francês, obviamente, não é um comunista. Nada. Claro, um homem bem-sucedido, culto. Exatamente, o cara bem-sucedido, culto, vendo de fora ali. E não tem nada a ver com a sequência histórica desse país. E a gente não estava se dando conta, né? Dessa cilada, louco, né? Dessa armadilha. Uma pergunta que eu ouço muito é: como é que o país da doçura virou o país do amargor? Não, e coisas que assim, eu não sei que dia vocês estão assistindo a gente, mas ontem eu estava lendo uma coisa que o presidente da República dizia que fuzil é melhor que feijão. Uma coisa aí. Enfim. Mas a gente teve a oportunidade, né, de representar o Brasil fora em outros momentos, né, que não agora. É o que você falou, o Brasil sempre foi o símbolo da esperança de uma nova questão do calor humano, da criatividade,
da miscigenação, né? Representava assim a coisa. Eu acho que a gente foi patinando numa coisa de injustiça social que vai criando uma revolta, querendo ou não, né? Não tem. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né? A questão da violência, isso não é de graça que vem, não é natural do Brasil. Foi uma falta de cuidado nossa mesmo. Não, e você que pensou em ser publicitário, sempre que me perguntam, e fora, muita gente que me cerca e tal, como é que você venderia o Brasil? Eu primeiro falo, olha, eu nunca quis fazer nenhuma campanha política, nem de nenhum governo, sempre fui para a iniciativa privada exatamente por não gostar desse povo. Sim. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil podia ser muito bem vendido fazendo duas coisas. A primeira coisa, precisaria arrumar o produto, porque a pior coisa que um mau produto pode ter é boa publicidade, porque ele vai ser descoberto antes. E a outra coisa seria o seguinte, o Brasil tem tantas pessoas físicas maravilhosas em cada uma das áreas, que a imagem do Brasil deveria ser feita como? Da somatória das imagens das pessoas jurídicas maravilhosas, a construção da imagem, físicas maravilhosas, a construção da imagem da pessoa jurídica Brasil. Do Brasil. E infelizmente não está acontecendo isso. Eu espero que esse retrocesso sirva para acordar a gente. Tomara, vamos lá. Reacender essa essência, né? Essa essência, mas é muito trabalho para frente. Bom, muito obrigado. Que é isso, foi um tá aqui em casa, vamos nos ver mais. Vamos. Até a próxima, pessoal.